Atenção, pessoal, mais um programa Saiba Direito, da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. O programa Saiba Direito tem como missão deixar você mais, ou melhor, ainda mais inteligente, mais bem informado. Um programa, uma rádio elitizada, com audiência elitizada e com convidados elitizados. O único que não é elitizado aqui sou eu, que sou mais humilde aqui, mais quando comparado com o doutor João Batista, sócio da Fortus. Hoje falaremos sobre um assunto que afeta muito as empresas. O RH, problemas de recursos humanos. O título do programa é RH como realizador de sonhos. Mas qual é a tradução? Qual é o desafio? Qual é o problema? Qual é a necessidade social? A carência de mão de obra no mercado, muitas empresas que deixam de crescer por falta de mão de obra qualificada, problemas de formação, salário, mentalidade, geração X, geração Y, millennials, o pessoal que nasceu nos anos 90 e não para em emprego nenhum, o pessoal que é lá mais das antigas e tem resistência em mudar muitas vezes, comentários preconceituosos que muitos fazem, com preconceitos reais, preconceitos com fundamento, quem sabe, falaremos sobre tudo isso, falaremos sobre o cuidado que a empresa tem que ter com o seu estoque, com o seu controle de informações, controle de dados, controle de material, de insumos, de tudo. Então, hoje nós falaremos com o doutor João Custódio, João Batista Custódio, né, doutor? Boa tarde, Guilherme, muito obrigado. Tu é muito modesto, né? Porque é uma pessoa, um profissional que eu admiro bastante já há mais de 15 anos, né, Guilherme? E é uma pessoa que eu tenho grande admiração pela tua pessoa e pelo teu trabalho. Considerando que a gente se conhece há mais de 20 anos, se tu me admira mais de 15, apenas quer dizer que nos primeiros 5, 6 lá eu estava mal, né? É que eu tenho que diminuir um pouco esse tempo para dizer que a gente é mais jovem, né? Dizer que a gente é mais jovem. Tu te lembra, João, que antigamente o estresse, agora com esses aplicativos ficou mais fácil. Tu é casado, né? Tu é um cara casado, né? Sim. Agora com esses aplicativos aí fica, né, mais agitado, mas antigamente a gente tinha muito medo de sair, né, combinar uma coisa com uma colega, uma coisa assim, levar um bolo. Já levou um bolo alguma vez? Um bolo de um encontro? Já levei alguns bolos já. É ruim levar um bolo, né? Levar um bolo de um encontro, levar um bolo. E se for um bolo da Maria Bolaria? Tu já ouviu falar da Maria Bolaria? Já ouvi esses dias, já. Inclusive, esses tempos, fruto até de uma indicação tua, que eu fazia muito tempo que eu não comia um bolo tão bom ali perto do Parcão, né? Parcão, na Goethe, ali. Tu tem que visitar no domingo, tu vai visitar um familiar, a tua mãe, uma irmã, um irmão, e é uma boa dica de passar ali e pegar um bolo para já resolve o teu problema de chegar lá, não chegar com as mãos abanando, né? Não precisa passar ali, tu pode mandar uma teleentrega também. Teleentrega, Maria Bolaria tem 3 endereços, na Avenida do Forte, no centro e aquela ali no Parcão, que é a principal. Né? Maria Bolaria, telefone para teleentrega, 991660000. Não é bom levar um bolo? Não é bom levar um bolo da namorada, do namorado, né, do cliente. Quem levar o bolo do cliente é ruim também, mas levar um bolo da Maria Bolaria, olha, o bolo é quase que um antidepressivo. Você come aquele bolinho, bolo de cenoura. O último que eu peguei era bolo de cenoura com cobertura dupla de chocolate. Você tá lá triste, come aquilo e fica alegre. Mas às vezes a teleentrega, com certeza, se tu tá com pouco tempo, te ajuda bastante, né? Mas quando tu vai lá pessoalmente, tu vê aquela vitrine lá, tu acaba levando mais de um bolo, né? E comendo ali, tem a sorveteria do lado também. De repente, eu estava falando de levar um bolo, coisa e tal, fazer um par romântico, né? Convidar alguém. Mas para convidar alguém, se você for homem, ajuda a ter cabelo. Para paquera, para pegação, para tudo mais, um cabelinho aqui, eu, por exemplo, tô faltando aqui, eu tenho que colocar meu cabelo aqui, eu vou colocar na Clínica Pellini. Clínica Pellini, fone 5199-181-3869, aqui na Independência. O teu cabelo é original, de fábrica, João? Por enquanto mas eu já estou uma consulta agendada lá na clínica, lá, porque além de estar faltando aqui, eu quero diminuir o tamanho da minha testa. A testa tá grande, E como tu é contador, tu é um cara que saiu, um cara da grana. Inclusive, quem tiver aí
precisando de dinheiro, o doutor João Batista tem dinheiro sobrando, é o cara da grana aqui, um cara dos investimentos. E investimento imobiliário, imobiliária Golden, Golden Imóveis. Eu sou investidor imobiliário, não sou do tamanho do João Batista, é claro, mas sou investidor imobiliário. Meus imóveis são na imobiliária Golden, atendimento de boutique, atendimento personalizado, atendimento elitizado, não no sentido financeiro, mas no sentido pessoal, na qualificação dos seus profissionais. Imobiliária Golden, fica ali na Florencio Guartua, bairro Rio Branco, telefone 51 372 2090. E se você estiver já com a barriga cheia do seu bolo da Maria Bolaria, estiver lá com o seu cabelo já colocado ou pretendendo colocar o seu cabelo já em vias de, estiver bem na foto, quiser separar alguns dias para descansar, Sky Hotéis, Gramado, Canela, Caxias do Sul, Sky Hotéis é onde eu fico. Sky Hotéis, meu favorito é no Sky Borges, porém a rede Sky conta com 12 hotéis pela Serra Gaúcha. Doutor João Batista, já foi para a Serra, já foi para a rede Sky alguma vez? Já foi uma vez, foi muito bem atendido, ótimas acomodações. Foi no Borges, não foi? Sempre que eu vou lá, eu gosto de ficar na Sky, porque é um pouco... Tu fica a semana toda com bastante trabalho, você precisa dar uma relaxada, uma descansada, e a gente é sempre muito bem atendido na rede Sky. E a vantagem é que é um preço inacreditável. É um atendimento e tudo de primeiríssima linha, um altíssimo padrão, com um valor que você ficará até desconfiado. Mas Guilherme, eu queria também fazer um testemunho para a Golden, né? Que eu acho que o pessoal da Golden também tem um trabalho diferenciado no atendimento também ao investidor, também ao locatário. É um atendimento muito diferenciado e que eles sempre fazem um balanceamento dos interesses, Sim. Seja do investidor, seja do locatário, e esse equilíbrio, esse bom atendimento, e quando coloca o imóvel lá, eles locam num tempo recorde. Então, realmente, é muito bom. É que ali eles não focam na quantidade, focam na qualidade, né? Na qualidade, inclusive, da mão de obra, que é o assunto de hoje. Para colocar os pezinhos na Golden lá, como empregado, como corretor, como funcionário da Golden, para colocar os pezinhos na Golden ali, não é qualquer um. E um comentário, lá na Maria Bolaria, se você for lá tomar um café, pergunte há quanto tempo a equipe está trabalhando lá. Algumas empresas conseguem reter talentos. Não são todas, não são todas. E isso mostra um grande diferencial. João Batista, nosso público já está ansioso. A gente está falando, a gente vai falar sobre RH, sobre esse desafio de contratação. Como é que tu... um detalhe, não pode esquecer, a Fortus, formas de contato com a Fortus. É o nosso site fortus.net e o nosso telefone é o 51 30 28 23 23. E quais são as áreas que vocês atuam? Hoje nós atuamos na área contábil, né? Já o nosso grupo tem 18 anos. Temos a Fortus RH, que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais. A área de auditoria, então a gente faz auditoria de empresa, auditoria financeira, due diligence, auditoria de condomínios. A parte de BPO financeira, a gente assume o financeiro de algumas empresas através da Fortus Office. A Fortus Tax trabalha com recuperação de tributos e consultoria tributária. A Fortus Capital, a gente trabalha com empréstimos e financiamentos. A gente faz o intercâmbio, a ligação entre o banco, a financeira e o cliente, né? E a Fortus Consulting na parte de consultoria financeira. Perfeito. Então você que está assistindo pelo YouTube ou pela rádio já viu o calibre do profissional com quem eu estou falando hoje. É um conglomerado de empresas, né? É um conjunto de empresas que resolvem a vida dos seus clientes. E um detalhe, o escritório, eu sou sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Sou cliente da Fortus, já há vários e vários anos. Doutor João Batista, a empresa, dependendo do segmento, as empresas, os empresários, reclamam que não tem mão de obra. Reclamam que eu aqui no escritório vejo isso, vejo clientes meus falando isso várias vezes. O que é verdade, o que é exagero e o que não é verdade nisso? Bom, o que a gente recebe muito, né, assim como todos os clientes também, Guilherme, eles chegam no escritório, empreendedores, né, fazendo um projeto de crescimento, ou empresas já mais maduras, com profissionais experientes, com projetos também de crescimento, né,
E com o tempo, né, isso acaba tendo muitas dificuldades. Quando começa, tudo funciona, exceto ali uma parte que eles dão um problema na parte de equipe, né, de montar uma equipe, de selecionar as pessoas certas, e acabam tendo muitos problemas, né. Tu vê, às vezes, empresas com ótimos produtos, ótimos serviços, ótimas margens de lucratividade, mas que acabam não conseguindo crescer, né. Tu vê o exemplo da Maria Bolaria, que tem 3 unidades em Porto Alegre, né. Outros estabelecimentos também querem crescer, mas no momento em que não consegue ter um programa, né, de RH, de investimento nessa área, não consegue crescer, né? A rede de hotéis Sky tem várias unidades, porque tem toda uma política, uma preocupação com o RH que propicia isso, né? E a gente fala assim, às vezes, mas não tem gente no mercado. Mas daí ele vê a concorrência crescendo. Pô, mas se não tem gente no mercado, como é que a concorrência está crescendo? Eu não tenho gente para trabalhar nos finais de semana. Daí tu vai no shopping do domingo, todos os restaurantes abertos com pessoas trabalhando. Ou seja, tem pessoas disponíveis. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados e com muita gente boa no mercado. E desses 13 milhões, qual é o percentual? Eu não quero dados estatísticos, mas me diz, eu aceito pequeno, médio ou grande. Qual é o percentual de pessoas com qualificação suficiente para aquilo que procuram? O que acontece é o seguinte, né, Guilherme, que depende de... Não tem essa resposta pronta, mas assim, é a vaga disponível em achar a pessoa certa para aquela vaga. Às vezes a pessoa tem as qualificações, mas não é a pessoa certa para aquela vaga. Então, está muito sim, em relação com as vagas disponíveis. Então, se a pessoa tem baixa qualificação, ela pode, daqui a pouco, encontrar vagas que exigem uma baixa qualificação. Então, mas, enfim, tem muita gente no mercado, muitos bons profissionais. As pessoas falam que não consegue crescer porque não tem gente, mas daí tu vê concorrentes crescendo, abrindo novas unidades, ampliando seus negócios e consegue. Mas como é que uns conseguem e outros não? Essa é uma pergunta, né? Mas sabe, Guilherme, que às vezes o profissional, o empresário, o empreendedor, né? Ele busca profissionais no mercado, ele busca lá com ali em Ramos de Jesus Advogados para atender na parte jurídica, contrata a Fortes Contábil para fazer a sua contabilidade, mas às vezes ele esquece de um profissional importante para o seu negócio, que é o profissional de RH. Porque como é que muitas empresas, né, fazem o processo de seleção? O processo de seleção é assim, tu tem alguém para me indicar? Né? Eu participo de algum grupo de WhatsApp de empresários, né? E eles dizem, eu estou precisando de um profissional, tem alguém para me indicar? Uma indicação certamente é uma coisa boa, mas somente a indicação não é... da indicação que é o problema. É só a indicação, porque às vezes a pessoa pode ser uma ótima pessoa, mas ela não tem a qualificação para aquela oportunidade. O perfil comportamental daquela pessoa que está sendo indicado, ela é ótima para uma atividade, mas não necessariamente para todas as atividades que estão disponíveis. Então, ou ela fica assim, ela pede indicação, ela tem o familiar, ela tem o amigo, o conhecido, e acaba, ou seja, não existe processo de seleção. Então, como ela não investe num profissional ou numa empresa para fazer esse processo de seleção, ela faz essa questão de indicação, é o amigo, é o conhecido, é o familiar, e vai contratando essas pessoas, mas sem processo. Não quer dizer que não deva contratar, veja bem, só que tem que incluir essas pessoas dentro de um processo de recrutamento de seleção para ver se é a pessoa certa para aquela vaga que a empresa está oferecendo naquele momento. E tem a questão do treinamento pós-contratação também, né? Que muita gente contrata a pessoa, larga e ela que se vire, e seja o que Deus quiser, né? Isso é também uma coisa que a gente fala muito aqui na Fortes RH, que fizemos um processo de seleção, achamos a pessoa certa. O profissional, às vezes, com alguns conhecimentos que são solicitados, difíceis de achar no mercado. Daí a pessoa chega na empresa, por mais que a pessoa tenha experiência, vamos supor um advogado, né, que esteja contratando, ele tem muita experiência, mas cada
empresa, cada escritório de advocacia tem a sua cultura, a sua forma de trabalho, os seus processos. Então, ela precisa de um processo de integração. Olha, como é que a gente trabalha, aqui são os nossos processos, esses são os nossos clientes, né? Tem que ter um processo de integração. A pessoa contrata e já começa a exigir da pessoa como se ela tivesse há 5 anos na empresa. Não, tem que ter um processo, então um treinamento, uma capacitação, uma integração, para que ela consiga extrair daquela pessoa aquela experiência e conhecimento que ela tem de outros lugares, para que ela possa aqui se aproveitar todo esse conhecimento da empresa que está chegando agora. Né? Então, esse tempo nós contratamos uma profissional, ótima profissional, um cliente novo, né? Ela ficou 10 dias no cliente. Eu disse, mas o que houve? A pessoa lá, primeiro não teve nenhum processo de integração, me abandonou lá, começou a me exigir e começou a cobrar de mim na frente de todo mundo. Ela não podia me chamar no particular para dizer, olha, fulano, tem uma expectativa assim, eu preciso que tu faça assim, assim a forma que tu fez não é a forma adequada que nós trabalhamos aqui. Então tem que ter toda essa preocupação de manter as pessoas, né? Tu falou da Maria Bolaria, que tem lá profissionais há bastante tempo lá. Certamente a Maria Bolaria tem todo um processo lá de acolhimento, de treinamento, de preocupação com as pessoas. Controle de qualidade, não só do produto também, é claro, mas o controle de qualidade no trato das relações internas, né? E as pessoas também têm essa preocupação. Tem um ótimo produto, tem um ótimo ambiente. Tu vai em restaurantes aí, aqui em Porto Alegre mesmo, restaurantes lindos, maravilhosos, comida ótima e atendimento ruim. Tu deixa de ir lá novamente porque o atendimento foi ruim. A pessoa investiu 1 milhão de reais naquele restaurante. Ela investiu em pesquisa. Entrega um equipamento imobiliário, um equipamento empresarial de altíssimo valor na mão de pessoas inapropriadas. E eu não costumo reclamar, assim, eu até acho que eu sou errado nesse aspecto. Mas uma vez eu fui muito mal atendido no restaurante e chamei o gerente e disse, olha, vou te dar um presente, uma informação, uma ajuda. O cara é um cavalo, o cara agiu assim, assim, assado. Aí, olha o que o gerente do restaurante me disse, o gerente dono, né? Eu sei, não tem outra pessoa, estou procurando alguém e ele vai para a rua assim que eu conseguir alguém. A questão é que eu não tenho quem repor. Quando eu escuto isso de um empresário, eu posso pensar, pô, mas o cara está mal assessorado e o mercado realmente está ruim ou um pouco de cara, ou ambos, né? Tu já deve ter visto algo parecido? Mas a pessoa, a minha crítica, às vezes, que a pessoa, ela, por exemplo, ela investiu, tem um ótimo ambiente, investiu lá na contratação de um ótimo arquiteto, contratou uma empresa para fazer as reformas, né, que ficaram muito boas, comprou um melhor ar-condicionado, fez uma pesquisa dos produtos, testou os produtos, mas aí na hora de investir num profissional para achar as pessoas e para implantar um programa de RH na empresa, ele não investe. Isso é uma falha. Vocês na Fortus, vocês trabalham com esta prospecção de mão de obra, correto? Quais são os cuidados que vocês tomam? Como é que funciona isso? Para quem está procurando emprego e para quem está procurando empregado. Então, o cliente nos contratou. Então, antes de começar... Empresário nos contratou. Antes de nós abrirmos a vaga, nós fizemos uma entrevista com ele para pegar características do profissional desejado. Quais são as qualificações mínimas? Qual é o salário que ele vai estar ofertando? Quais são os benefícios que ele vai estar ofertando? A gente depara com o seguinte, Guilherme. Qual o salário que o senhor vai estar oferecendo para essa vaga? Ele diz, depende da pessoa que vai chegar. Eu disse, não, só tem que dizer qual é o valor que o senhor vai estar oferecendo para mim achar a pessoa que, de acordo com essa oportunidade. Às vezes, ele oferece um salário muito abaixo do mercado em relação ao que ele está exigindo. Daí, nosso trabalho é dizer, olha só, com essas qualificações que o senhor está pedindo, esse salário está incompatível. Eu não vou achar uma pessoa, o senhor está pedindo tantas qualificações que eu não vou conseguir achar com o salário que está ofertando. Ou, no caso, a gente baixa um pouquinho
essas características profissionais, experiência, né, ao salário ofertado, ou o senhor aumenta o salário para que a gente consiga esse profissional que o senhor está procurando no mercado. Bom, passada essa fase inicial, Guilherme, o que a gente faz? Daí a gente começa um trabalho de divulgação da vaga em várias plataformas digitais. Chega ao número de 200, 300 currículos. Fizemos uma análise detalhada dos currículos, selecionamos candidatos. Após essa seleção dos candidatos, nós enviamos testes de raciocínio lógico, conhecimento específico, português, matemática. A pessoa faz os testes. Se ela teve um conhecimento satisfatório para aquela vaga, ele vai para a próxima etapa, que é a entrevista. Bom, mas se a pessoa não foi bem nos testes, eu nem vou conversar com ela, já que aquela vaga está exigindo aqueles testes. Bom, fizemos a entrevista. Na entrevista, a pessoa foi bem. A gente faz um laudo e encaminha para o cliente entrevistado. O cliente, vamos supor que ele não gostou de alguma coisa. Eles dão um feedback e a gente reajusta a comunicação da vaga. Quais são as exigências que o empresário pode e quais são as que não pode fazer? Eu posso chegar... Eu faço perguntas que eu até já sei a resposta, né? Mas eu gostaria que tu... Eu posso chegar e dizer o seguinte, olha, eu quero aqui para vaga de tal coisa, tal cargo, tem que ser bonita. Eu quero uma mulher bonita e sensual. Eu não quero gordo, eu não quero baixinho, não quero alto, não quero o cara que vota em tal partido ou em tal outro. Te aparece esse tipo de exigência? O que é possível isso? O que pode e o que eu não posso pedir? No passado tinha mais isso, hoje menos, tá? Não quer dizer que aquela vaga, por algum motivo, ele queria uma pessoa do sexo feminino, mas eu não divulgo o sexo, né? É uma questão mais de divulgação. Ele não pode, de repente, para uma vaga específica, uma boa apresentação é recomendável, mas eu não posso divulgar na vaga essa questão de boa apresentação. Isso também é muito relativo, né? Então, tem questões jurídicas, até para o nosso escritório jurídico, que nos orienta também, né? O que pode, o que não pode. Então, a gente faz esse filtro, assim, mas, eventualmente, eu vejo nas redes sociais algumas pessoas divulgando vagas que são potenciais passivos jurídicos altíssimos, né? O que pode, o que tu recomenda que a pessoa atente antes de te contratar? Claro, isso na entrevista tu vai falar, né? Mas assim, de um modo geral, o que tu recomenda que o tomador do serviço observe como critério? Bom, boa parte a gente já fez esse trabalho, a gente ajuda no próprio... Quando o cliente abre a vaga, às vezes nem ele sabe muito bem o que ele quer, né? Então, quando a gente faz essa entrevista, a gente vai ajustando e conversando com ele quais são as características. Ou a gente pede para ele olhar para aquele profissional modelo, qual o melhor profissional que tu tem hoje, quais são as características desse profissional, e a partir daí a gente ajuda ele a definir esses parâmetros, porque a partir daí a gente faz o processo de seleção. Às vezes, o que acontece? Quem fala conosco para abrir a vaga é uma pessoa, e quem entrevista é outra. E às vezes dá problema. Então, a gente sempre faz nesse trabalho de entrevista que todas as pessoas que estarão envolvidas nesse processo participem, para que todo mundo tenha a mesma definição, o mesmo critério. É uma coerência de avaliação. Uma coerência, porque eu quero uma pessoa assim, o outro quer uma pessoa assada. Não só porque para mim abrir a vaga, você tem que definir qual é o consenso de vocês, porque eu vou mandar a pessoa de acordo com esse consenso. Se eu mandar uma pessoa com essas características, chega na entrevista e tu diz que não quer, eu quero que tu me diga por quê. Se tu vai falar características diferentes que tu me falou, a gente vai ter que sentar novamente para definir, porque vocês estão pedindo uma coisa, então agora, passado aí 10 dias, estão pedindo outra coisa. Então, essa questão, a gente auxiliar o empresário, o empreendedor, a definir essa vaga de uma maneira, porque ele não sabe o que ele quer, às vezes. E quais são os setores que se destacam pela maior dificuldade de obtenção de profissionais? Quais são os profissionais mais escassos, digamos assim, no mercado hoje? Bom, digo assim, alguns segmentos, tá? O segmento hoje de tecnologia
está muito difícil, né? São muitas empresas que estão abrindo no segmento de tecnologia, né? E poucos profissionais estão sendo formados. Além disso, as empresas de tecnologia do Brasil, elas não estão competindo apenas com as empresas do Brasil. Elas estão competindo com a questão do home office, agora que já tinha no passado, agora aumentou mais ainda. O profissional que é bem qualificado, ele está sendo abordado por empresas dos outros países, Estados Unidos, da Europa, estão contratando pessoas e as pessoas não precisam mais ir morar nos Estados Unidos ou na Europa. Ele pode trabalhar do Brasil, de uma cidadezinha do interior aqui do Rio Grande do Sul, e ele tem um cliente que está no Canadá. Então, hoje, essa questão de quando tu começa a competir com empresas de fora que pagam em dólar ou em euro, fica mais difícil. Então, é um profissional que está um pouco mais escasso. Para o seguinte, alguns setores têm profissionais específicos. Se a gente olhar, por exemplo, no mercado de contabilidade, o profissional hoje que trabalha no escritório de contabilidade é o profissional da área fiscal. É uma pessoa que são poucos profissionais hoje que têm essa experiência na área fiscal. Num setor que é muito complicado no Brasil, né? A legislação tributária no Brasil é muito complexa. Quando a gente atende a Fortes Contábil, ela atende alguns clientes do exterior. E quando chega um americano, né, aqui em Porto Alegre, que vai abrir empresa e me pergunta assim, quanto eu vou pagar de imposto? Eu tenho que responder, depende. Depende do produto, depende para onde vai vender, há uma série de coisas que é um pouquinho mais complexo de explicar. E a questão da qualificação pós-contratação, nunca aconteceu contigo? Tu faz toda a tua seleção, a pessoa foi aprovada, aí o teu cliente diz, olha, o fulano lá que tu mandou, e que eu aceitei, ele escreve mais no lugar de mas. Que dói, né? Ele escreve mais no lugar de mas. E agora? O que tu me diz? Já aconteceu isso? Não acontece, nunca aconteceu conosco isso, porque tem um teste de redação e que a gente faz antes no processo seletivo. Então, se ele tem uma redação muito precária, né, para aquela vaga, ele nem é feita a entrevista com ele. E já é o próprio processo já elimina isso. Claro, tem atividades que exigem menos conhecimento de português, né? Mas para uma área, por exemplo, no escritório de advocacia é primordial, né? Um profissional, seja um estudante. Eu estou usando o mas e o mais como exemplo, que é algo quase que icônico nos dias atuais, né? E não é só o advogado, não é só o jornalista. Muito embora a gente abra o jornal, muitas vezes a gente encontra umas pérolas, né? Mas assim, uma secretária pode mandar um e-mail para um cliente, dói, né? Mandar um mais no lugar do mas. Na tua prova de redação, nos testes, qual é o percentual que vocês eliminam por terem um nível de qualificação, um nível de formação muito baixo? Olha, vamos supor, a gente abre uma vaga, tem em média 300 candidatos. Isso. Dos 300 candidatos, tem muitas pessoas que se inscrevem e não tem as qualificações mínimas para participar daquela vaga. Mas ele está participando, está tentando, né? Bom, dos 300, selecionamos então de 50. Dos 50, nós mandamos provas. Dos 50, em média, vai 10 para entrevista. 10 para entrevista. 40% ficam pelo caminho. Aí um comentário, a vontade que me dá é de voltar, descobrir quem é o professor, qual foi o cara que deu o diploma de ensino médio para aquela criatura, que não conseguiu passar numa prova de redação, não sabe a diferença de mas e mais, por exemplo, e mandar, bom, agora tu contrata, agora tu te vira com esse cara aqui, porque o mercado de trabalho não pode, né, sofrer com isso, né? Infelizmente, nosso sistema educacional, e principalmente o público, né, tem carências muito grandes, né? Tu vê, às vezes, uma criança que está na terceira série e ainda não sabe ler, né, muitas vezes, né? Então, realmente é uma carência do Brasil como um todo muito grande de educação, né? E esse ano nós temos eleições, né? Todo mundo fala, vai investir em educação, depois assume, né, o cargo e os investimentos da educação são estagnados ou até, às vezes, até diminuem. Então.
Na mortalidade infantil de vagas, de trabalho, que é aquela vaga que o empregador, o empresário, pensou em abrir e acabou desistindo. Envolve a questão da formação, do treinamento, da dificuldade de obtenção de mão de obra, que talvez ele tenha uma dificuldade maior por não conhecer a Fortus, por exemplo, mas também tem questões culturais. Existe a geração X, a geração Y, os baby boomers, os millennials, e existe, eu assisti uma live esses tempos de um colega teu, falando de um problema sério do pessoal que nasceu nos anos 90 para cá, que é o desapego à vaga de trabalho. A pessoa está no emprego, mas está permanentemente procurando um outro emprego e não se apegam na empresa. O que é verdade, o que é mito, o que é excesso deste problema? O que a gente tem que pensar também, no tempo, talvez, dos nossos pais, nossos avós, eles trabalhavam, às vezes, a vida inteira numa mesma empresa. Isso. Né? Bom, então a gente tem que saber que agora é diferente. Né? Agora é diferente. Se a pessoa ficou 1 ano, 2 anos e fez entregas importantes para a empresa, isso é importante. Qual é o legado daquele profissional que ficou na empresa? A gente já tem que saber que ele não vai ficar, talvez, a Forte tem 18 anos, mas a pessoa ficar 18 anos. Temos pessoas da Forte que estão há 10 anos, 8 anos, 6 anos, felizmente. Mas tem profissionais que ficam 2, 3 anos e deixam legados para a empresa relevantes. Então, acho que hoje a gente tem que tirar um pouco essa questão da pessoa ficar a vida inteira conosco, mas qual é o legado que ela deixou na empresa? Ela deixou novos processos, ela conquistou novos clientes, ela fez contribuições importantes para a cultura da empresa. Então, importante saber, nós temos que lidar com a nova realidade. Que é uma rotatividade maior. Vai ter alguma rotatividade maior. Só tem que avaliar se aquilo está muito acima da realidade do mercado. Isso a Forte Legal faz essa análise. Fala, olha, o teu turnover está muito alto. Tu não vai conseguir manter clientes com essa rotatividade que você está tendo na empresa. Uma que outra faz parte. Tem uma coisa também que o empresário, é uma coisa importante para o empresário. Eu até estava conversando ontem com uma pessoa que ela disse, João, mas a gente não consegue, tem pessoas que estão mais tempo com a gente e chega um tempo que a pessoa sai. Eu disse, olha, de repente ela se desenvolveu, cresceu tanto na empresa e que a empresa não cresceu na mesma velocidade que ela. E pode ser porque não tem como, por exemplo, nós temos hoje auxiliares, assistentes e analistas, Guilherme. E não tem como tu ter 100% da tua equipe como analista. Tu precisa do auxiliar, tu precisa do assistente. E daqui a pouco aquela pessoa que se desenvolveu tanto e que o número de pessoas, analistas na tua empresa, por exemplo, já está completa, tu não vai ter condições de absorver. Né? Então, mas a pessoa tem que ter essa consciência que talvez o número de vagas disponíveis para aquela vaga de analista na empresa são X. Não comporta ter o dobro. Né? Então, faz parte alguma coisa. Se a empresa não conseguiu desenvolver, crescer o suficiente para manter aquela empresa, faz parte, daqui a pouco procurar. E o líder, ele tem que se preocupar com o profissional. Daqui a pouco ele chega, olha, tu desenvolveu tanto que eu não tenho mais como te comportar, te remunerar, tu merece aqui na empresa. E aí, o funcionário que fica, o empregado que fica, fica insatisfeito com o cargo, porque ele está preso e acaba produzindo menos. Ele chegou no pico e começa a cair a sua produtividade por conta da sua insatisfação. Verdade, a empresa tem que ajudar essa pessoa. Não, chegou num pico aqui que não tem, então o cara, tu desenvolveu, ele fez mais cursos, pós-graduação, e hoje eu não tenho mais espaço para ti. Vou te ajudar, eu até vou te ajudar, tu te recolocar no mercado. Vou te dar boas referências, né? Mas, claro, é importante a empresa ter, assim, quem são os talentos da empresa, né? Porque uma coisa que a gente falou de rotatividade, né? Mas qual é a rotatividade dos talentos, né? Essa é uma análise importante. Você não pode perder muitos talentos. Aquelas pessoas são a base, né? Aquelas pessoas que estão atentas contigo, são a base da empresa. Então, tem que ter ferramentas também de RH, de engajamento da empresa,
para manter as pessoas também felizes no período que elas estiverem na empresa, para tu tirar o máximo da capacidade que ela tem de contributiva. Né? As regras trabalhistas também inibem um pouco, né? O que tu pensa da nossa legislação trabalhista em termos de otimismo ou pessimismo, de inibição ou estímulo à contratação de novos empregados? Eu acho que um pouco eu vejo muito mais essa questão da falta de flexibilização, né? Tu vê os outros países, existe uma grande flexibilização de horários, de dias. Aqui tem tantas regras que às vezes tu teria condições de oferecer uma flexibilidade a mais para o profissional, mas por uma força de lei tu não pode dar isso para ele, né? Claro que muitos pontos negativos que a pandemia nos trouxe, mas foi essa questão do trabalho home office, né? E eu mesmo sou uma pessoa que eu rendo melhor no escritório, mas tem profissionais hoje que rendem muito melhor em casa. Então, tipo, tem aquele profissional que prefere vir todos os dias no escritório e tá tudo certo, e tem aqueles profissionais que preferem ficar mais alguns dias em casa e tem uma produtividade. Tem pessoas que produziram, Guilherme, 40% mais em casa, como também teve aqueles que produziram 40% menos. Então, tu tem que ver uma política. O perfil de cada um, perfil de cada pessoa. Da pessoa, perfil da empresa. E um assunto que a gente falava antes aqui, que tu havia mencionado, sobre a chave do cofre. Tu poderia comentar ali sobre os cuidados que as empresas têm ou deveriam ter e talvez não tenham com a sua proteção patrimonial? Bom, aí assim, uma que a gente fala, né, que o cliente tem o segredo do cofre, guarda ali o dinheiro bem guardado no cofre, só ele tem aquela senha do segredo do cofre, né? E tem uma grande fonte de recursos que a empresa tem, está no estoque. E na Ford Saudite a gente tem feito muito audit, é obrigatório fazer auditoria de estoque, e tu vê com um número muito grande de empresas que tem uma falta de controle de estoque assim, enorme. E tem os dois casos. Tem aquele que tem no seu controle, por exemplo, 1 milhão de estoque, e tu vai verificar, tem 500, é um problema grande, pode ter desvio, né? Pode ter problema de processo. Como tem aquele que no controle tem 1 milhão de estoque, e tu vai ver lá no estoque tem 1,5 milhão. Também é um problema. Também é um problema. Tem problemas de processo. Como é que a gente explica ter mais no estoque do que na contabilidade? Porque a pessoa ela comprou e não deu entrada no estoque, no controle. É uma falha de alimentação dos dados. Dos dados, do sistema. Não é problema. Isso é uma falha. Porque pode ser que se daqui a pouco lá tenha mais, no controle tem 1 milhão e tem 1,5 milhão, pode ser que poderia ter 2 milhões e 500 mil foram desviados, por exemplo, né? Então, essa é uma questão seguinte. Tem um cliente, uma vez, Guilherme, que nos contratou para a consultoria e ele queria abrir uma filial. Então, ótimo, vamos ajudar a abrir a filial. Mas como é que estão os controles internos hoje? Como é que está o controle do estoque? Está mais ou menos. E quanto tem o teu estoque? Olha, eu acho que eu tenho uns 300 mil reais em estoque. Era uma loja de motopeças. Eu devo ter uns 300 mil reais em estoque. Bom, então tá, mas então, se tu vai abrir uma unidade, tu vai ter que ter um controle melhor dos teus processos, em especial do teu estoque. Tem uma empresa de comércio, né? É muito importante, né? Ao contrário da empresa de serviço, que o estoque é material de expediente, é pouca coisa. Sim. Daí, a empresa trabalhava sábado, mas na sexta-feira ela fechou e ficou contando de sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo meio-dia. Ficou fazendo a contagem de estoque. Ao final do estoque, essa empresa eles imaginavam ter 300 mil. Tinha 2,5 milhões em estoque. E quem é que fez essa contagem? A empresa? Nós implementamos o processo e acompanhamos o início. E depois eles mesmos estão fazendo a contagem. Né? Tá. Eles fizeram. O que acontece? Tinha muitos materiais lá, produtos de moto, peças de moto, né? Que
que estavam já sucateadas. Ou seja, dos 2,5 milhões que tinha lá de estoque, uns 600 mil já estavam sucateados. Ele não tinha mais como vender aquela peça pelo valor que ele pagou. Então, olha o prejuízo que ele teve. Esse cliente, no fim, ele optou por não abrir a filial e aperfeiçoar os controles que ele tinha na empresa e implementar e vender outros produtos que ele não vendia antes. Então, foi um exemplo. Então, fomos agora num cliente que trabalha com muito produto de eletricidade, transformadores, fios, né? E tinha lá algumas peças que vale 30 mil reais uma peça, né? E o controle estava totalmente equivocado, tinha problema de processo. E a Fortis Audit identificou o erro, apresentou essa lacuna grande para os gestores e também fez orientações de melhoria de processo para que fosse resolvido essa questão. Porque tem desvios, que é um problema, né? Tem, às vezes, não é nem desvio, às vezes a equipe não está sabendo aproveitar ao máximo a utilização de uns produtos, né? Fica lá, ao invés de usar 100 metros de fio, usam 150 metros, que não precisavam usar 50 metros a mais de fio. Então, tem muitas vezes formas aí de o dinheiro escapar, né? E no momento, se o teu concorrente tem um controle melhor, ele consegue vender com preço menor que o teu e ter mais produtividade com um processo melhor. Eu fico imaginando a questão de produtos alimentícios. O cara lá no restaurante pede uma porção de batata frita. Eles não vão contar grama por grama quantas batatas, né? Pede uma porção de, sei lá, algum produto qualquer. Tem uma variação que pode depender de empregado para empregado. Aí acho que vocês não conseguem fazer uma sintonia fina, né? Então, mas a gente, conforme o cliente, a gente pode fazer algum tipo de orientação em relação a isso. Se ele, vamos supor, num produto de restaurante, a gente está dando um exemplo aqui agora, tem uma ficha técnica. E na ficha técnica lá diz que tem que ter um bife, tem que ter 200 gramas. E a gente faz uma amostragem, todos os bifes estão lá 280 gramas. É uma diferença muito grande, porque qual das dores do empresário, Guilherme? Ele chega na empresa e diz, eu estou vendendo bastante, mas o dinheiro não está aparecendo. A gente começa a fazer uma série de identificação de testes para ver aonde que está o dinheiro. Às vezes, por exemplo, está no não seguimento de uma ficha técnica. Ele fez uma precificação com a ficha técnica e quando na realidade o pessoal está usando uma quantidade diferente e a margem dele desaparece. Porque o custo que ele estimava que ia ser de X está custando 2x. Tu vai lá na Maria Bolaria, pede um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí naquele dia vem a pessoa que vai fazer o bolo, coloca 200 gramas de cobertura. No dia seguinte bota 300. No outro dia bota 250. Digamos que acontecesse isso. O prejuízo maior é o descontrole e a falta de previsibilidade e estimativa de custo futuro. Até de controle de previsão de estoque. Pode faltar daqui a pouco cobertura porque foi usado a mais. Embora eu, como cliente, vou gostar de uma cobertura a mais, porque eu adoro cobertura, né? Não, é claro que vai gostar de uma cobertura a mais, mas às vezes a cobertura que sobrou num é o que faltou no outro, né? Exatamente. E isso a gente vê por dentro, vê cases, né? Tu vai nessas grandes redes mundiais de fast food, aquilo ali está tudo milimetricamente calculado, tem uma série de controles para que, inclusive, eles vendem à parte esses molhos extras, tudo é à parte, né? Até uma forma de deixar o cliente satisfeito e ter mais faturamento. Então, essa questão da ficha técnica de alimentação é importantíssima, né? No caso de prevenção, o cara que está com a empresa dele lá pode ser do gênero alimentício, pode ser do gênero do comércio varejista, ou seja o que for. Quanto que custa o implementar um sistema que funcione? Por que estou perguntando isso? Muitas pessoas, muitos empresários, em especial empresas médias, empresas pequenas e médias, têm um receio de investir na automação, investir na qualificação, e às vezes não conseguem medir o prejuízo da falta de qualificação.
É muito caro. Agora, o cara que tem uma lojinha de sapato, o cara tem uma loja de sapato, é muito caro ele ter um sistema que funcione? Não, não é tão caro assim. Pelo ganho não é tão caro. É que o processo de implantação de um sistema, por mais simples, por exemplo, nós temos aqui uma parceria de um sistema, tá? O sistema, a mensalidade dele é R$300. O próprio sistema, eles não cobram, ele tem alguns valores de implantação, mas para implantar um sistema desse que é um sistema relativamente simples, Guilherme, tu gasta em torno de 50 horas de implantação para fazer algo bem feito. Bom, implantou bem feito, já é algo difícil. Às vezes o empresário contrata um sistema e utiliza 20% dos recursos, tá? Então vamos supor que implantamos na sua plenitude. Depois tem a questão de ter um processo de manutenção. Ele tem que fazer uma contagem, por exemplo, nós estamos falando do tema estoque, né? Ele tem que fazer uma contagem de estoque diária, semanal ou mensal, conforme o produto. Então, às vezes tu vê o cliente que ele não faz essa contagem, essa checagem, tira um relatório do sistema e verifica, vai contar o estoque. Tem que bater, mas às vezes o empresário não faz isso há 6 meses. Ele não faz essa conversa há 6 meses, claro que vai dar errado. Ele tem que acompanhar periodicamente, às vezes conforme o produto é diário. Vou dar um exemplo de um tipo de empresa, de negócio, e que a contagem do estoque é a cada turno. Loja de conveniência. Loja de conveniência mudou o turno. Talvez todo mundo já viu, não se apercebeu, numa mudança de turno, tem lá o gerente, coordenador, lá que faz a reposição e a contagem de todo estoque a cada mudança de turno. Por exemplo, então, num exemplo desse negócio, por exemplo aqui, eles fazem 2 contagens de estoque por dia. Tem negócio que se faz mensal, tem negócio que faz semanal, depende do tipo de negócio. Mas tem que ter essa contagem, essa verificação, porque pode ter vários furos de processo. E ali tem, às vezes, no estoque do cliente, tem muito dinheiro, né? E vocês da Fortus conseguem ajudar o empresário nisso também? Sim, na Fortus Consulting faz muito isso, e na Fortus Audit, são as 2 empresas que a gente atua muito nessa parte de consultoria. Então, o cliente não sei fazer esse processo de contagem, a gente monta o processo e acompanha ele no processo de contagem, e ajuda ele. A gente não só diz o que tem que ser feito, mas a gente vai lá e faz com ele para ensinar ele como se faz. E a importância disso, né? Tem empresas que... Eu trabalhei numa empresa multinacional na área de bebidas e que tinha contagem de estoque diários e tinha as áreas diferentes faziam a contagem da outra área. Não é a mesma... tem a pessoa da área que faz a contagem. E depois tinha a pessoa do financeiro que ia lá no domingo fazer a contagem do estoque para ver se estava batendo com o sistema. Então tinha esse cruzamento, né, entre áreas para fazer uma auditoria cruzada, digamos. Perfeito. Então, tem várias metodologias para poder auxiliar o empresário nesse tema que tem um descontrole muito grande que a gente vê no mercado. É por essas e por outras que eu sou cliente da Fortus, pela completude dos serviços que presta. João Batista, alguma consideração, alguma dica adicional aí que tu entenda que seja relevante para quem está em casa assistindo, para o empresário, para o pequeno empresário, médio empresário, grande empresário? Nós falamos hoje da questão de gestão de pessoas, que é importante, o empreendedor tem que contratar uma empresa, um profissional, para auxiliar num tema que é tão importante, que são as pessoas. Essa questão de estoque, que tem uma relação muito grande com custos, né? A gente se depara muito com empresários, eu trabalhei o mês todo aqui e não vi dinheiro, na verdade tive que pegar empréstimo. Então vamos analisar o que está vendo, pode ser uma relação direta com a formação do preço, né? Fez uma ficha técnica, está usando outra. Então essa questão do custo e gestão de pessoas que trouxemos hoje, né? Para deixar aqui o quão importante é isso, e que se alguém que está nos escutando hoje, que é empresário ou gestor, né, que está nos escutando hoje, atentar para esse fato. Se está com alguma dificuldade, procura um profissional ou até mesmo a Fortus, que a gente está à disposição para ajudar.
Perfeito, perfeito. Tu tá nervoso, é? Que agora tem um teste de QI aqui. Tem um teste de QI, vamos ver. Tu é um cara inteligente, né? Acho que vai ser barbada pra ti, né? Se o cara vai pra Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, qual é a rede hoteleira que é melhor para ele ficar? Com certeza na Sky. Na rede Sky tem que ir. Rede Realmente, Sky. eu gosto bastante. O cara tá querendo ali um bolinho, um café, né, um sorvetinho, tá querendo marcar um date agora aí com os aplicativos, marcar um date ali e ter um ambiente bacana, ou em casa fazer. Qual é a empresa que melhor vai atender essa pessoa? Maria Bolaria, que vai ter o melhor bolo para levar lá, com uma excelente cobertura, que eu adoro lá, o bolo de chocolate. Eu sou fã do bolo de churros e do bolo de cenoura, Maria Bolaria. O cara vai colocar cabelo. O cara tá lá com problema de falta de cabelo. Onde é que ele faz o reimplante capilar dele? Já estou lá, já solicitei um agendamento lá na Clínica Pellini lá para... Eu quero diminuir minha testa aqui, ó. Diminuir a testa. E o cara que já é rico que nem tu e tem imóveis, ele quer... Né, rico que nem tu, não que nem eu. Eu não tenho. Eu sou investidor imobiliário, mas coitado, né? O cara que quer investir em imóveis, em investimento pesado e quer qualidade no atendimento. Onde que ele vai aqui em Porto Alegre? Sem dúvida alguma, na Golden Imobiliária, né? O pessoal lá atende muito bem mesmo. Quem quer fazer o seu investimento render mais, o seu investimento imobiliário, o seu imóvel, tem que ir na Golden Imobiliária. Na Golden Imóveis, Golden Imobiliária Golden, que é onde eu confio os meus investimentos, os meus negócios, os meus imóveis. Muito obrigado, João Batista. Muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa, para você que assistiu o programa até aqui. Se você tiver algum assunto que você entenda que seja relevante, que seja de interesse social, me ligue ou me escreva. Telefone 51 32 28 12 19, meu celular e WhatsApp 51 999 85 7991. E você, se tiver algo importante, algo interessante, se você for diferenciado, você será muito bem-vindo no espaço aqui da Rádio Armazém. Um grande abraço e até o próximo programa.